A igreja está dormindo. Ela canta alto, prega bonito, enche auditórios, mas está adormecida, espiritualmente anestesiada. Este vídeo é sobre isso. O silêncio do púlpito diante do pecado, a ausência da cruz nas mensagens e a frieza no altar. E o que você vai ouvir aqui pode te despertar ou te escandalizar. Enquanto Jesus chora pelos templos vazios de temor, há líderes ocupados com branding. Enquanto o inferno se alarga, há crentes mais preocupados com suas roupas de domingo do que com suas almas. A cruz virou logotipo. A graça virou produto. O arrependimento virou tabu. Spurgeon avisou: uma igreja que agrada ao mundo já deixou de agradar a Deus. Se você sente que algo está errado com o que chamam de evangelho moderno, se você já chorou no silêncio porque a palavra perdeu sua unção, então ouça. Este vídeo é seu chamado. Você é a voz que Deus quer levantar no meio do sono coletivo, não para acusar, mas para acender tochas e caminhar, mesmo sozinho, em direção ao altar esquecido. Charles Haddon Spurgeon, o príncipe dos pregadores, dizia: a igreja não precisa de entretenimento, mas de arrependimento. Ele via, ainda no século XIX, o veneno que se espalharia nas gerações futuras: pregações sem cruz, fé sem renúncia, culto sem lágrimas. Suas palavras hoje soam como o eco do céu, ou talvez grito do próprio Cristo. Neste vídeo, você vai enxergar como a igreja moderna foi sedada, quem colocou o sono nos olhos de Eli, o que Deus fará com os que continuam brincando no altar. Você vai entender por que a cruz sumiu e por que quem a carregar de novo será perseguido até dentro da igreja. A igreja não adormeceu de uma vez, ela foi se deitando, aos poucos. Primeiro deixou de falar sobre o inferno, afasta as pessoas. Depois silenciou sobre o pecado, ofende quem está ferido. Por fim, trocou a cruz pela autoajuda. Agrada mais, e assim a casa de oração virou palco, o púlpito virou vitrine e o altar virou selfie. Charles Spurgeon já dizia: a primeira marca de uma igreja doente é o abandono da doutrina do arrependimento. Não é que o pecado sumiu, ele foi reorganizado, batizado de fraqueza, disfarçado de liberdade. Hoje, a queda não é mais queda, é fase, e o arrependimento foi substituído por aceitação. Mas Deus nunca mudou. Sua santidade ainda queima, sua cruz ainda sangra, e seu chamado ainda exige: negue-se a si mesmo, tome sua cruz, siga-me. A igreja moderna quis o céu sem renúncia e trocou o pão da vida por entretenimento de domingo. Tem cultos lotados e corações vazios, tem fogos no palco e gelo no altar. Spurgeon gritava isso em Londres: se o Espírito de Deus não estiver presente, nenhum aparato pode suprir sua ausência. Mas hoje, muitos nem percebem que ele se foi, porque continuam sentindo a música, as luzes, a fama. Mas o que se perdeu foi o fogo, aquele que purifica, aquele que faz o pecador cair de joelhos, aquele que transforma palco em altar e homens em cinzas diante do santo. Esse fogo sumiu e no lugar dele, um sono. Sono de líderes que não oram. Sono de músicos que não creem. Sono de pregadores que decoram frases e esquecem o céu. Mas o pior é que esse sono é confortável, é quente, cheio de aplausos, elogios e seguidores. Mas é sono de morte. Spurgeon diria: se o diabo puder fazer a igreja dormir, ele nem precisa mais atacá-la. E é isso que estamos vendo. Uma geração inteira ouvindo sermões que não confrontam, cantando músicas que não quebram, vivendo uma fé que não salva. O mundo não odeia mais a igreja, porque ela já não é ameaça. E se o mundo te aplaude, talvez Deus esteja em silêncio. O sono da igreja começou com concessões e terminará com juízo. Mas há tempo, ainda há voz, ainda há remanescentes que não dobraram os joelhos. Talvez você seja um deles. A cruz ainda está nas paredes, ainda aparece nos logos, ainda está nas músicas e nos colares, mas perdeu seu peso, virou decoração.
A igreja moderna não tirou a cruz, ela a neutralizou, ela a domesticou. Hoje se fala de amor, sem sacrifício, de vitória sem morte, de fé sem sangue. Charles Spurgeon já alertava: pregue Cristo crucificado, ou não pregue. Mas hoje se prega o Cristo Coach, o Cristo motivador, o Cristo que te ajuda a vencer no mercado. Mas onde está o Cristo? Esmagado, onde está o homem de dores? Onde está o cordeiro que carregou sua culpa? A cruz foi esquecida porque ela dói, ela confronta, ela exige. E a igreja moderna quer conforto. Mas não há glória sem Gólgota, não há ressurreição sem morte, não há graça sem sangue. A cruz é escândalo, sempre foi. Spurgeon dizia: a cruz não é um ornamento, é uma forca. É onde o velho homem vai para morrer. Mas muitos querem pendurar a cruz no pescoço e manter o pecado no coração. A cruz incomoda, porque ela mostra que você não é bom, que seus esforços são trapos, que sua justiça é podre e que só há um caminho: se render, sangrar, morrer e nascer de novo. Mas hoje, os altares pregam autoestima, enquanto a cruz clama por arrependimento. As igrejas estão cheias de pessoas que foram motivadas, mas nunca regeneradas. Gente que aplaude a cruz, mas nunca se ajoelhou diante dela. Spurgeon pregava isso com fúria santa: a cruz que não mata o pecador também não salva. E talvez esse seja o maior engano da nossa geração: achar que pode seguir Jesus sem carregar o que ele carregou. A igreja moderna adormeceu porque abandonou o centro, e tudo que perde o centro desaba. A cruz é o centro. Se ela for esquecida, o que sobra é apenas um clube moral, com música e microfone. Mas há uma chance, há uma voz. Há uma cruz real, ainda manchada, ainda pesada, ainda viva, e ela está esperando não ser pendurada, mas abraçada. A coisa mais assustadora que pode acontecer a uma igreja não é um escândalo moral. Não é a perda de membros, nem mesmo a perseguição. É o Espírito Santo se retirar e ninguém perceber. E isso já aconteceu. A fumaça sobe, a banda toca, os slides estão prontos, a câmera grava e o Espírito já partiu. Spurgeon dizia: se o Espírito Santo fosse retirado da igreja, 95% do que ela faz continuaria do mesmo jeito e ninguém notaria. Palavras do século XIX. Mas parecem escritas ontem. Hoje, temos estratégia, temos gestão, temos branding, temos conteúdo. Mas temos presença, a presença que constrange, que cala a multidão, que quebra o orgulho, que salva o perdido, ou substituímos isso por aplausos? A igreja moderna aprendeu a funcionar sem Deus. Aprendeu a simular o mover, a emocionar sem quebrar, a entreter sem transformar. Há líderes que sabem construir ministérios, mas nunca conheceram o altar em lágrimas. Há músicos que afinam bem o som, mas não afinam o coração com o céu. A máquina gira, mas o espírito já não está nela. Spurgeon dizia: uma igreja pode se tornar uma máquina religiosa tão perfeita que acaba expulsando o Deus que deveria habitar nela. E é isso que temos visto. Cultos programados com precisão, mas vidas sem conversão. O Espírito de Deus não habita onde ele não é desejado. Não habita onde o pecado é tolerado. Não habita onde a cruz é decorativa. Ele habita onde há quebrantamento, onde há verdade, onde há fogo, mesmo que seja pequeno. A igreja moderna quer controle, mas o Espírito não pode ser controlado. Ele sopra onde quer, ele queima o que quiser, ele interrompe, ele desconstrói, ele fere para curar. Mas se ele não for bem-vindo, ele se retira, e quando ele se vai, tudo continua igual, só que sem vida, sem glória, sem unção. A máquina segue rodando, mas Deus já saiu do templo. Como em Ezequiel, a glória foi embora pela porta leste, silenciosa, solene. E o povo nem percebeu.
Talvez hoje ele esteja se retirando de muitos lugares, mas ainda procura um coração que quebre, uma igreja que chore, alguém que diga: sem ti, não somos nada. Não tiraram Jesus dos púlpitos, apenas o vestiram com outra roupa, mais leve, mais vendável, mais palatável. Ele ainda é mencionado, ainda é cantado, mas não é mais temido, nem obedecido. O novo evangelho é suave, ele promete céu sem renúncia, promete bênção sem quebrantamento, promete graça sem cruz. Spurgeon via isso nascendo e já alertava: evangelho sem arrependimento é veneno com gosto de mel. E é exatamente isso que muitos estão pregando. Palavras doces para almas doentes. Sorrisos enquanto o céu chora. Motivação enquanto o inferno engole multidões. Esse novo evangelho seduz, porque não confronta, não exige, não fere, não chama de volta ao altar, ele acomoda, ele embala, ele embriaga, e o povo adormece, sorrindo. Hoje, fala-se mais de autoestima do que de santidade, mais de sucesso do que de salvação, mais de prosperidade do que de pureza. Mas o verdadeiro evangelho é afiado, ele separa, ele corta, ele expõe. E só depois, cura, ele diz: você é pecador. Você precisa morrer. Você precisa nascer de novo. Mas isso não lota auditórios. Por isso, o novo evangelho retira o sangue, remove o arrependimento, reformula a cruz. E o que sobra? Uma mensagem confortável. Um Cristo domesticado, um evangelho sem poder. Spurgeon gritava nos seus sermões: Cristo não veio massagear seu ego, ele veio quebrar seu orgulho. Mas hoje os púlpitos elogiam o ego e deixam o orgulho intacto. O pecador sai do culto, motivado, mas ainda escravo, ainda cego, ainda perdido. O novo evangelho é popular porque é leve, mas a verdade nunca foi popular. E a cruz nunca foi leve. A única mensagem que salva ainda é escandalosa, ainda é sangrenta, ainda exige tudo. Cristo não prometeu aplauso, prometeu perseguição, prometeu guerra, prometeu vida eterna após a morte. Mas ninguém quer morrer. Por isso, o novo evangelho cresce, mas o reino esfria. E se Spurgeon estivesse aqui, talvez gritasse do púlpito com lágrimas nos olhos: voltem à cruz, voltem ao sangue, voltem ao arrependimento, porque fora disso não há salvação. O pecado não desapareceu, ele só mudou de nome. Hoje, pecado se chama fase, desconstrução, processo, ou, na linguagem mais moderna, autenticidade. A igreja não o combate mais, ela o administra, dá desculpas e, pior, aprende a conviver com ele. Spurgeon dizia: a igreja que tolera o pecado nega o Senhor que morreu para vencê-lo. Mas a igreja moderna prefere o conforto da aceitação ao confronto da santidade. Ela teme escandalizar o pecador, mas não teme entristecer o espírito. Ela prega paz onde Deus ainda não declarou perdão. Ela oferece bênção onde deveria haver choro. Ela oferece promessas sem arrependimento, e isso é traição, porque o verdadeiro evangelho não esconde o pecado, ele o expõe, não para humilhar, mas para salvar. Mas quando o pecado é silenciado, o povo se perde, a consciência adormece, espírito se retira, e o pior é que a igreja continua aplaudindo, continua dizendo: Deus está aqui, quando na verdade ele já foi embora. Como em Jerusalém, antes da destruição, os líderes ainda profetizavam vitória, mas a espada já estava às portas. Spurgeon gritava isso com angústia: se você vive em paz com seu pecado, então você está em guerra com Deus. Hoje o púlpito fala de auto-amor, mas se cala diante da fornicação. Fala de propósito, mas ignora o adultério. Fala de bênçãos, mas evita mencionar juízo. E o povo segue sem temor, segue cantando, segue pecando, sem arrependimento, sem lágrimas, sem cruz.
porque perdeu o medo de Deus. E onde não há temor, não há sabedoria, não há reverência, não há salvação. Spurgeon dizia: o primeiro sinal de avivamento é o retorno do temor ao coração dos crentes. E o que temos hoje não é avivamento, é agitação, é barulho, mas sem quebrantamento. Deus ainda é santo, ainda exige arrependimento, ainda julga e ainda pesa a mão, mesmo sobre a sua casa. O juízo começa pela casa de Deus, e se a igreja não acordar, o próximo passo será disciplina ou abandono, porque Deus ama, mas não se zomba dele. E se você sente que algo está errado, não se cale. Talvez o Espírito ainda esteja sussurrando para você. Volta, quebra, clama, antes que seja tarde. Eles estão lá, cantam com força, erguem as mãos, fazem stories, dizem glória com voz firme, mas por dentro estão vazios. São os adormecidos no meio da multidão. Parecem vivos, mas morreram há muito tempo e ninguém percebeu, nem eles mesmos. Charles Spurgeon dizia: é possível estar entre os santos e nunca ter nascido de novo. Hoje, há multidões que sabem cantar, mas não sabem orar, que sabem decorar versículos, mas nunca se quebraram diante da cruz, que sabem se mover no culto, mas não ouvem mais o Espírito, estão adormecidos. Com os olhos abertos, mas o coração fechado, com os lábios em louvor, mas a alma em silêncio. Eles amam o ambiente, mas rejeitam a presença. Amam a estética, mas evitam o confronto. Amam a promessa, mas fogem da renúncia. E o mais assustador, acham que estão bem. Acham que o calor da multidão é sinal de fogo. Acham que o som alto é sinal de glória. Acham que a emoção é unção. Mas Deus vê o interior, vê o quarto vazio de oração, vê a Bíblia fechada na segunda-feira, vê o pecado escondido entre domingos. E Spurgeon alertava: a emoção pode acompanhar a conversão, mas nunca substituí-la. Hoje, temos cultos cheios, mas igrejas frias, pregações animadas, mas sem poder. Gente pulando no louvor, mas gemendo em pecado. Eles estão no meio, participam, comentam, cantam, mas não vivem. Como os ossos no vale de Ezequiel, formam um exército, mas sem fôlego. E o que falta? Falta o sopro, falta o arrependimento real, falta o quebrantamento genuíno, falta a cruz que rasga o coração e ressuscita a alma, porque só quem morreu pode viver de novo, e só quem foi quebrado pode ser reconstruído. Deus não quer performances, quer corações queimando, quer almas acordadas, quer filhos que não apenas participem de cultos, mas carreguem o céu por onde andarem. E se você percebe que está adormecido, não espere um culto agitado. Espere um encontro com a verdade. Ela vai te quebrar, vai te ferir, mas também vai te acordar. Nem todos dormem. Em meio à multidão anestesiada, há corações que ainda choram, olhos que ainda queimam, almas que ainda ouvem o sussurro de Deus no meio do barulho. Esses são os despertos. Os que não se contentam com o culto bonito, nem com o evangelho diluído. Eles andam inquietos, não conseguem mais fingir, porque a verdade os alcançou. E agora grita por dentro. Charles Spurgeon sabia disso. Ele dizia: Deus sempre tem um remanescente. Não importa quão escura seja a noite. Se você chegou até aqui, é porque sua alma ainda reage. Seu espírito ainda pulsa. Você ainda tem fome da presença real, não da performance, mas do fogo. Deus está despertando os poucos, não os populares, não os aplaudidos, mas os fiéis, aqueles que escolheram carregar a cruz, mesmo que isso custe tudo. O tempo da mornidão está acabando. A linha entre o verdadeiro e o falso está ficando visível. E os que ouvirem esse chamado serão perseguidos, mas também carregados pela glória. Spurgeon dizia: a igreja precisa de homens que o mundo não pode corromper e que o inferno não pode calar.
Talvez Deus esteja te chamando agora, não para ser mais um, mas para ser resposta, para ser altar vivo no meio das ruínas, para ser voz no deserto, tocha no meio do sono. Você não precisa ser famoso, precisa ser fiel. Você não precisa ser seguido, precisa ser quebrado. Você não precisa ser entendido, precisa ser encontrado no lugar secreto, onde Deus levanta os que Ele vai usar. E se você sente isso queimando em você agora, não resista, porque os despertos serão os últimos a falar antes que a porta se feche. E quando ela se fechar, que você esteja do lado de dentro, com a lâmpada acesa e o coração ardendo. Se essa mensagem te confrontou, se você sente que foi Deus falando com você, então não volte ao sono. Inscreva-se agora no canal A Escola do Príncipe. Aqui, cada vídeo é uma espada, cada palavra, um altar, cada tema, um chamado eterno. Comente abaixo o que Deus falou com você neste vídeo. Seu testemunho pode ser o despertar de alguém. Compartilhe com quem ainda está dormindo. Talvez essa seja a última chance de alguém antes do juízo. A Escola do Príncipe não é sobre fama, é sobre fogo, é sobre levantar os que ainda têm olhos para chorar e ouvidos para ouvir.